Vamos ter hoje connosco a Teresa Ferreira, que é diretora do Departamento de Dinamização de Recursos do Turismo Portugal, a Alexandra Alves, chefe da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de São João da Madeira e uma extrema conhecedora deste tema, o Gonçalo Rebelo Almeida, administrador do grupo Vila Galé, e que eu muito agradeço também em ter acarinhado esta questão do turismo e ver que de facto isto é uma proposta muito interessante também para a hotelaria. E finalmente a Rita Salvado, diretora do Museu de Lanifícios da Beira Interior, mas também de muitas outras atividades que tem e que eu descobri esta semana. Para fazermos aqui um bocadinho de enquadramento, nós costumamos partilhar um vídeo que no fundo tem sido o vídeo rápido, não mais do que um minuto, só para fazer um enquadramento daquilo que nós temos vindo a falar ao longo destes 3 dias e daquilo que nós queremos falar ainda mais daqui para a frente. Eu espero que gostem. E voilà! Muito bem, então antes de começar e colocar aqui, convidar os nossos oradores a disponibilizar o seu conhecimento sobre este tema, eu queria fazer só um mini enquadramento do que é o projeto Portugal Faz Bem. Portanto, há cerca de ano e meio nós pensámos em que, decorrente de um projeto que foi desenvolvido por uma encomenda da direção da FIL, descobrimos que havia um enorme desconhecimento das marcas portuguesas e, sobretudo, eu própria, na altura em que nos propusemos a desenvolver um hotel efêmero, que pretendia divulgar e promover aquilo que era português em contexto hoteleiro. Desde aí foi também desenvolvida uma ação de design thinking paralela, com uma série de players da hotelaria séniores e júniores, para tentar descobrir, isto no ano 2017, o que é que poderia ser o hotel do futuro. Porquê? Porque nós somos arquitetos e designers, trabalhamos diretamente com estas áreas, também acrescentando também a área do retalho, e já naquela altura se vinha a sentir uma grande necessidade de ativar a nossa Portugalidade nos nossos projetos, nas conversas que tínhamos com os nossos clientes. E então, concretamente, naquela ação de design de interiores, no fundo, em contexto da FIL, eu pessoalmente apercebi-me que de facto existia uma produção que eu não conhecia. Só para fazer um pequenino parênteses, os designers de interior ou os arquitetos de interiores são pessoas que fazem a ponte
entre a arquitetura, a produção, os clientes e as marcas. Portanto, nós somos aqueles profissionais que temos que ter um conhecimento 360 à volta disto, e eu apercebi-me claramente que eu não tinha qualquer conhecimento sobre a nossa produção portuguesa. E disse, foi muito fácil colocar a questão, então, se eu não conheço, se eu trabalho com marcas há 30 anos, a verdade é que a maioria dos portugueses também não deve conhecer. E colocámos este desafio de ir à procura e de respostas se de facto isto acontecia. Passou um ano e meio, aconteceu esta questão da pandemia e de facto o projeto cresceu organicamente de uma velocidade que a tecnologia nos permitiu. Hoje sabemos que Portugal faz bem, é uma plataforma digital, mas não só, portanto nós gostamos de dizer que é uma plataforma online e offline, em que pretende levar as marcas portuguesas mais perto do conhecimento do consumidor final, através de um conjunto de eventos e de um marketplace de experiências de turismo industrial. Percebemos que, e sabemos que o marketing de hoje em dia é um marketing relacional, em que as pessoas têm que emocionalmente conhecer aquilo que estão a adquirir, viver experiências, enfim, há imenso conteúdo acerca deste tema, e nós especificamente escolhemos o turismo industrial para completar aqui o nosso leque de oferta de conhecimento, não é, vivo sobre o que é, sobre o que é e o saber fazer da nossa produção portuguesa. O projeto é muito ambicioso, nós começámos pela área da arquitetura e do design, porque é um setor que nós dominamos, obviamente, e porque também é um setor que está muito por trás da cortina. Há imensa gente que não tem a menor ideia do que é que de facto nós produzimos. Eu não fazia, portanto eu estou muito à vontade de dizer isto, e ao longo destes 18 encontros que nós já fizemos indexados ao tema, validámos isso mesmo, e portanto neste momento estamos cheios de força e cheios de vontade de facto levar este projeto para a frente. O turismo industrial é para nós uma oportunidade muito concreta de como levar as pessoas a conhecer a produção de uma forma business, ou seja, através de negócios, mas também através de atividades lúdicas. Queremos abranger todos os setores, todos os segmentos, e, como eu digo, começámos por este porque é aquele que nós dominamos e aquele que nos permitia chegar mais rapidamente a painéis como temos hoje aqui. Queremos falar muito de turismo industrial, porque nesta viagem, nesta mini viagem, um ano e meio, não é nada, descobrimos que as pessoas não sabem o que é turismo industrial, e portanto aquilo que fizemos foi eu própria, claro que, enfim, em contexto de escola, eu não só, é um tipo de turismo que até obrigo os meus filhos a irem, que ficam muitas vezes muito chateados, mas depois gostam. Pratico o turismo industrial sem chamar isso mesmo. Então fizemos uma série de entrevistas que junto de clientes, marcas e clientes finais, sobretudo os segmentos que nós queremos atingir, e validámos que as pessoas não têm noção e que não conhecem esta terminologia, praticam este tipo de turismo, mas não têm consciência, tal e qual como têm consciência da existência do turismo de natureza e por aí fora. No início do projeto, uma das coisas que nós quisemos fazer foi: ok, nós vamos pelo turismo industrial, porque nós faz muito sentido, mas não sabemos nada sobre isso. Então a primeira coisa que fizemos foi, muito simplesmente, eu sei que há muitos empreendedores que nos ouvem hoje e através da gravação que vamos fazer, aquilo que fizemos foi dirigir-nos ao Presidente do Turismo de Portugal e perguntar-lhe: olha, nós estamos aqui a pensar fazer uma coisa ligada ao turismo industrial, o que é que há? O que é que a organização já tem preparado? O que é que já fizeram? E ele muito simpaticamente me dirigiu à Teresa, e pronto, e aqui estamos, que simpaticamente me recebeu, acho que já já não sei há quanto tempo foi, mas a Teresa vai precisar, porque isto depois culminou com uma ação muito concreta que o turismo industrial o Turismo de Portugal tem vindo a desenvolver nesta área, que a Teresa vai já de seguida referir.
Foi uma surpresa, de facto, foi uma sorte e foi uma grande coincidência, de facto, estarmos as duas a pensar na mesma coisa, a querer trabalhar este tema em pontos da cidade completamente diferentes. Eu não conhecia a Teresa recebeu-nos e a partir daí tem sido uma viagem super interessante de aprendizagem sobre turismo industrial, que é aquilo que nos traz hoje aqui. Teresa, sei que está preparada para avançar e passo-lhe a palavra. Sei que vai fazer um enquadramento sobre a temática, sobre aquilo que o turismo está a desenvolver, aquilo que já fez, e muito obrigada mais uma vez por estar aqui connosco. Obrigado, Joana, pelo convite. Também cumprimento os colegas de painel e os participantes. Parabéns pela vossa iniciativa, que tem o mérito de ser transversal, e é sempre interessante quando juntamos vários setores, ou quando vários setores económicos se podem congregar e potenciar mutuamente. Então a mim cabe-me fazer aqui um pouco o enquadramento do turismo industrial, enfim, não tanto detalhar o conceito, mas ainda assim dar-vos nota que de facto é um produto que está em desenvolvimento, em fase de estruturação, enfim, como outros, enfim, outros mais maduros, este numa fase mais de consolidação inicial, mas que claramente alinha com aquilo que são alguns vetores muito relevantes da nossa estratégia Turismo 2027 e, portanto, enfim, é sempre importante e necessário ter presente aquilo que a estratégia Turismo 2027 nos dá como orientações. Desde logo é um produto que pode ser trabalhado à escala nacional, e isso é muito relevante, falo do continente e das ilhas, portanto não estamos a falar de um produto confinado, digamos assim, a um determinado território, tem esse potencial de escalar em termos nacionais. É ancorado, e só assim é que faz sentido, em recursos endógenos e diferenciadores dos territórios, e aqui tanto falando, enfim, na dimensão do património industrial como da indústria viva, e enfim, como sabemos são essas duas vertentes que estruturam este produto de turismo industrial, e portanto estamos aqui a falar, sempre a remeter-nos para processos produtivos ou passados ou existentes, mas que claramente têm a ver com o know-how dos territórios, com as culturas, com os produtos específicos, com a criatividade também. E, portanto, enfim, em muitas das situações e muitos dos produtos não são exportáveis, ou pelo menos a forma de os produzir não é exportável, está cá, tem a ver com o know-how nacional, e isso é muito relevante. É também uma forma de enriquecer a experiência que os turistas podem ter no território, o que nos remete aqui também para a existência de públicos complementares e, no fundo, este produto poder ajudar-nos a trabalhar quer públicos mais especializados, que vêm com o foco e com interesse específico de conhecer determinado aspecto, determinada dimensão do turismo industrial, ou aqueles turistas, visitantes que, enfim, numa lógica de experiência e de fruição de um determinado território, têm também aqui
uma alternativa, uma forma diferenciadora de conhecer esse território, porque visitam um determinado património industrial, uma determinada fábrica em elaboração, que é esse, digamos, o chapéu daquilo que chamamos turismo industrial. É um produto que pode ser usufruído, portanto, ao longo de todo o território e ao longo de todo o ano, o que também é uma dimensão muito importante neste nosso esforço de atenuação da sazonalidade em termos de fluxos turísticos. E depois este aspecto que me parece muito interessante, que referi ao início, que é este cruzamento de setores. E, portanto, temos aqui a experiência turística também a contribuir e vice-versa para, enfim, nomeadamente no caso da experiência em contexto de indústria viva, poder proporcionar incrementar o potencial de clientes, aumentar as vendas por via dessa experiência e, portanto, há aqui este cruzamento intersetores que me parece também muito interessante relevar. Do ponto de vista da estruturação de produtos, também para não, enfim, não amassar muito, mas só destacar o que é que nós normalmente tentamos dinamizar do ponto de vista de metodologia. Portanto, há uma primeira dimensão do trabalho que tem a ver com o território, tem a ver com o levantamento dos recursos, do que existe e em que condições é que está do ponto de vista, enfim, da sua possibilidade de fruição e das condições de visitação. Eu diria que é um trabalho, enfim, que já iniciamos e que estamos a fazer e que de alguma forma é contínuo, no sentido de irmos sempre, enfim, identificando o que é que pode ser, o que é que se pode juntar a esta oferta. E nesta fase inicial também é muito relevante estabilizar conceitos, enfim, perceber exatamente o que é que encaixamos nesta lógica de turismo industrial, o que é que nos parece que é relevante para assegurar uma fruição e uma visita positiva num contexto de turismo industrial. Portanto, essa estabilização de conceitos e de formas de trabalhar é muito importante nesta fase, para depois podermos passar a uma segunda dimensão, digamos assim, que é trabalhar o produto. E aí, claramente, precisamos dos recursos e precisamos, enfim, das empresas, enfim, em concreto do setor do turismo, que no fundo acrescentam programa, acrescentam serviço turístico a esta dimensão dos recursos. E para isso, enfim, é preciso, enfim, ajudar as empresas também a conhecerem melhor o que existe, o que é pressuposto, enfim, ser desenvolvido para elas poderem, enfim, identificar que programas, em função, enfim, da sua estratégia de negócio, podem desenvolver. Aqui não só empresas, como, enfim, e tendo aqui o Gonçalo da Vila Galego, a própria hotelaria e o alojamento, que cada vez mais não é apenas, enfim, um espaço para dormir, é também um espaço de experiência e pode, obviamente, em parceria com outras empresas, com os recursos do turismo industrial dos locais onde está, desenvolver e destacar esta dimensão do turismo industrial. Portanto, essa camada de serviço turístico é muito relevante. E, finalmente, obviamente, a promoção, enfim, com o foco na venda. Eu diria que nesta fase ainda não estamos, enfim, exatamente nesse momento de uma promoção consistente e de posicionamento de Portugal como
digamos, um destino onde as experiências de turismo industrial enfim, são relevantes e diferenciadoras, mas havemos de lá chegar, não é? Portanto, é um processo. Queria só, também para finalizar, destacar aqui a forma como temos estado a trabalhar, que me parece muito, muito interessante, porque criámos aquilo que chamamos o grupo dinamizador da rede de turismo industrial. De facto, estas coisas e este tipo de produtos só faz sentido trabalhar em rede e em parceria, e este grupo, enfim, reúne para além obviamente do Turismo Portugal, as entidades regionais de turismo, que são aqui os nossos parceiros no território, que fazem muito a ponte com os seus municípios, com as suas empresas, com a indústria existente. E neste grupo estão, enfim, outros parceiros, alguns municípios, enfim, mais conhecedores e com mais experiência, como é o caso de Alexandra, de São João da Madeira, ou alguns projetos privados, ou alguns especialistas do turismo industrial. E, portanto, temos aqui um grupo de trabalho enfim, que tem vindo a fazer esse levantamento da oferta existente, dessa consolidação de conceitos que há pouco falava, para no fundo podermos, enfim, vir a consolidar uma rede de oferta onde seja possível ter uma qualidade de serviço uniforme e consistente e com a qual estejamos confortáveis. E, portanto, enfim, neste momento temos, enfim, talvez mais de 130 recursos, quer de património, quer de indústria viva, identificados, com diferentes graus de maturidade, portanto, uns mais prontos para a visita, outros a caminho de. Temos feito vários webinars de capacitação, também com muita adesão, que significa que este produto, enfim, um pouco diferente, ganha interesse e tem bastante receptividade. Temos um guia de boas práticas também já disponível e, portanto, há aqui um trabalho que está a acontecer em todo o território, também já com a Madeira e com os Açores alinhados neste trabalho, e que, enfim, passando este processo, como acontece em todos os produtos de consolidação da oferta, haveremos e esperamos que, enfim, que não demore muito tempo, a ter aqui um trabalho, uma estratégia mais concertada, e aí o Turismo de Portugal, enfim, dará o mote de promoção deste produto de turismo industrial em Portugal, junto também dos mercados internacionais. Muito bem, Teresa, muito obrigada. Eu acho que era preciso realmente fazer esta apresentação, porque foi exatamente aquilo que eu tenho vindo a aprender com o Turismo de Portugal e com o grupo. Tenho participado nos vários webinars que o Turismo de Portugal tem vindo a desenvolver, altamente importantes nesta fase em que nós, enquanto Portugal faz bem, também estamos a aprender sobre turismo industrial, se bem que é uma coisa que nós praticamos desde a escola, porque nós que trabalhamos em design e na obra, não é? É um tema que para nós vem desde sempre. Não temos esta denominação presente, que realmente isto é um produto turístico muito interessante. Lembro só a evocar que tenho vindo a dizer isto a várias pessoas que ficam surpreendidas, em que em mercados que já estão mais maduros, nomeadamente como os da Alemanha e França, que eu tive a oportunidade de conhecer através destes mesmos webinars, este tipo de turismo representa cotas de 15% e 16% no contexto global. Portanto, eu acho que isto é uma expressão altamente importante, para além de que permite, de facto, consolidar e cristalizar, não é? Com a reinterpretação e reinvenção no terreno, não é? Portanto, é muito interessante. Bom, a Alexandra, sabe,
muitíssimo mais sobre isto do que qualquer pessoa da Portugal Faz Bem. É uma especialista já não só pela sua área de formação, mas também do terreno, e portanto, Alexandra, queríamos muito ouvir aquilo que São João da Madeira, nomeadamente o Pelouro do Turismo, tem vindo a desenvolver e a fazer. Eu sei que tenho aqui uma série de imagens para mostrar, e assim que a Alexandra quiser, eu posso partilhar. Alexandra? Muito bem. Ok. Bom dia a todos, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Para nós é sempre, sem dúvida, uma honra participar nestes encontros em que se fala de turismo industrial. Como dizia a Teresa, há projetos mais avançados, outros que ainda estão a estruturar. Nós já estamos a trabalhar, nós, São João da Madeira, estamos a trabalhar desde 2012, foi um percurso longo, difícil, mas que de facto agora ficamos muito felizes por também estarmos com um apoio tão grande do Turismo Portugal, da entidade regional do Turismo Porto e Norte, que de facto reconheceram e perceberam também a importância do turismo industrial, não só para os territórios, mas também para um país, e tudo o que o turismo industrial pode trazer de bom para todos. Bom, eu vou falar um bocadinho do turismo de São João da Madeira, e se calhar pedia à Joana para passar as fotografias. Não é nenhuma apresentação, são simplesmente imagens, e vou falar-vos um bocadinho deste projeto de São João da Madeira. Portanto, as imagens vão passar aleatoriamente e eu vou também falando um bocadinho de forma informal e aleatória. O projeto de São João da Madeira surge em 2012, surgiu fruto de um trabalho desenvolvido desde 2006, em que o município de São João da Madeira decide de facto apostar na salvaguarda do património industrial do nosso concelho. Nós somos um concelho com apenas 8 km², o mais pequeno de Portugal, mas muito carregado de indústria. Portanto, desde a sua fundação, que a nossa cidade está associada à indústria, muito próxima, e aquilo que nós muitas vezes somos reconhecidos é pela indústria da chapelaria. De facto, fomos um polo muito importantíssimo a nível nacional da indústria da chapelaria. Hoje resta-nos apenas 2 empresas ligadas ao ramo da chapelaria, 2 grandes empresas e que são líderes mundiais também na área da chapelaria. E, portanto, houve sempre uma preocupação não só dos executivos municipais, mas também da população, porque havia uma proximidade muito grande da população à indústria. Costumava-se dizer que não havia um familiar de um sanjoanense que não tivesse trabalhado na indústria. E, portanto, isso fez com que a nossa proximidade com a indústria fosse muito grande e conseguisse afirmar a importância deste segmento no nosso território. Portanto, em 2005, o município de São João da Madeira abre o Museu da Indústria da Chapelaria. Aí é o primeiro passo que se dá nesta questão da salvaguarda do património industrial. E em 2012 surge o projeto, então, de turismo industrial. O projeto de turismo industrial é um projeto que vem, de facto, agregar valor ao território, uma vez que vai usufruir dos equipamentos culturais existentes, nomeadamente o Museu da Chapelaria, que abriu em 2005, mais tarde, em 2016, abre o Museu do Calçado, e em 2012 o que nós juntamos foram as empresas, a indústria viva. O segmento do turismo industrial, portanto o conceito de turismo industrial está assente em 3 grandes pilares: indústria viva, património industrial e indústria de ciência e tecnologia. E, portanto, São João da Madeira tem a sorte, nestes 8 km², ter conseguido criar um projeto que agrega todos estes valores. Aqui estamos a ver imagens das nossas parceiras, nomeadamente da Viarco, uma fábrica centenária, única em Portugal, a famosa fábrica de lápis, que em 2012 foi convidada a aderir a este projeto de turismo industrial. Este projeto de turismo industrial permite a visita à indústria viva, ou seja, fábricas em elaboração, e ao património industrial, os nossos museus. Qual foi a inovação que São João da Madeira trouxe nesta altura? Foi o facto de ser o município a gerir estas visitas, ou seja, nós temos uma recepção profissionalizada que faz toda
toda a gestão dos programas, os agendamentos, a articulação com os privados e a disponibilização de monitores especializados para fazer as visitas dentro das fábricas e nos museus também. Portanto, isto é quase como uma espécie de agente de animação turística que está a operar. Portanto, neste caso é um município, e muitos de vocês podem dizer, mas isso está errado, os municípios não se devem substituir aos operadores, mas é importante perceberem que em 2012 não havia, de facto, interesse por parte de nenhum operador turístico que quisesse trabalhar este produto turístico. Então o município substituiu-se este operador. No entanto, nós hoje trabalhamos diretamente com os operadores, simplesmente nós somos facilitadores dessa informação. Nada melhor que um posto de turismo que é conhecedor da sua realidade e ajuda os operadores a ter um programa estruturado e já todo definido com os nossos parceiros industriais e patrimoniais e, portanto, assim nós desenvolvemos melhor o nosso produto. É sem dúvida aquilo em que eu e a minha equipa acreditamos, que a nossa gestão permite um serviço mais profissionalizado e de maior qualidade, uma vez que nós temos sempre uma equipa mãe que está e permanentemente ligada às empresas. Portanto, este projeto foi crescendo, estrategicamente trabalhamos mais o público escolar no início do projeto, porque de facto também era toda uma novidade, todo um modelo de gestão, o início não foi fácil, portanto implementar medidas, foi tentativa e erro, portanto foi de facto muito importante e nós começamos a trabalhar com escolas. Era um público que permitia-nos também aprender com eles e tínhamos também um papel muito importante ao trabalhar com os públicos escolares, sobretudo na aproximação dos jovens à indústria. Havia uma necessidade muito grande de trazer os jovens novamente em contacto com a indústria e hoje sentimos essa dificuldade porque não temos, de facto, ou temos poucos jovens interessados em poder trabalhar na indústria. E as nossas empresas necessitam de pessoas que produzam, porque senão, como eu costumo dizer, não andaríamos vestidos, não teríamos lápis para escrever, nem teríamos sapatos para calçar, e aqui só usando os exemplos da indústria de São João da Madeira. Como é óbvio, esta estratégia de trabalhar não foi exclusivamente só com o público escolar, mas foi maioritariamente com o público escolar, foi estratégica para também nós conseguirmos atingir o maior número de público dentro dos nossos parceiros. Não podemos esquecer que o turismo industrial é um segmento que trabalha grande parte em período de semana, portanto ao fim de semana há descanso e portanto nós também era o público, digamos, mais acessível, mais fácil de atingir e conseguimos, portanto a comunicação foi bem aceita pelo público escolar, perceberam que muitos conteúdos programados podiam ser desenvolvidos e explorados em contexto de fábrica e isso permitiu-nos de facto ali desenvolver programas educativos fantásticos que levaram a que o nosso projeto fosse disseminado com grande facilidade pelos professores. Nos últimos anos, obviamente, temos estado a diversificar o nosso público, é um trabalho gradual. Agora acredito que com todo este trabalho também em conjunto com os restantes projetos a nível nacional vai também ajudar-nos a trazer mais pessoas para São João da Madeira, mais pessoas para conhecer a indústria e para poderem de facto perceber a importância que a indústria tem na nossa sociedade. Há pouco a Teresa falava, e muito bem, isto é um cruzamento de várias áreas, nós aqui estamos a falar do turismo, mas o turismo industrial vai mexer também com o setor da economia, as próprias empresas têm uma série de vantagens que podem recolher ao aderir a um projeto de turismo industrial ou abrir as suas portas, nomeadamente com a aproximação do cliente final, inclusivamente até fazer testes de novos produtos com os próprios visitantes que entram na fábrica e podem dar os diferentes inputs negativos ou positivos àquele produto e que isso também ajuda a empresa a melhorar, a estar mais próximo das necessidades do cliente
e esta é uma abordagem que eles conseguem fazer de uma forma gratuita, sem ter que pagar uma consultadoria externa. Portanto, há aqui uma série de mais-valias. Isto para as empresas, para o território, sem dúvida, há uma melhoria da imagem global também do território. São João da Madeira não aparecia no mapa turístico, com o projeto de turismo industrial passou a existir. Portanto, de facto, há uma renovação da imagem do nosso território. E não podemos esquecer para as pessoas, portanto, para as pessoas, vou só aqui muito rapidamente, esta é uma imagem do nosso hotel, portanto, o nosso hotel, o Golden Tulip, aproveitou de facto a oportunidade de criar quartos temáticos alusivos à indústria e aos parceiros do turismo industrial. Isto era só uma parte que depois podia passar, portanto há aqui alguns quartos que têm uma relação direta esta com a nossa empresa FEPSA, portanto, mas como estava a dizer, estas mais-valias também estão presentes nas pessoas, nos funcionários, nos trabalhadores. O facto de receberem visitantes, e muitas vezes os administradores das novas empresas, quando estão a aderir, perguntam: mas Alexandra, estas pessoas vão entrar na fábrica, vão distrair os meus colaboradores, vou produzir menos, vou produzir mais devagar, e é precisamente o contrário que acontece. As pessoas sentem-se valorizadas, estão a ser observadas por pessoas externas e, portanto, produzem mais e melhor e com mais qualidade. E, portanto, é isso que tem-se verificado aqui em São João da Madeira e nos parceiros de São João da Madeira, que nos constituem. Hoje também é um dia importante para, quer dizer, hoje ou esta semana é uma semana importante para São João da Madeira, portanto nós vamos comemorar no próximo domingo a elevação da cidade, 16 de maio, e vamos assinar protocolo com mais 6 empresas parceiras do turismo industrial. De facto, o turismo industrial, como tantos outros projetos a nível nacional, sofreram bastante com esta situação pandémica. Ainda não temos os nossos circuitos totalmente disponíveis ao público, mas é muito bom sinal que, apesar desta situação, nós temos novos parceiros industriais, indústria viva, que estão disponíveis para entrar nesta viagem do saber fazer, de conhecer a indústria por dentro e de poder mostrar aos portugueses e aos estrangeiros, esperemos nós muito em breve, como é que nós fazemos os nossos produtos, o que é feito em Made in Portugal, e se calhar nós também podermos valorizar mais aquilo que é feito em Portugal, e quando formos a uma grande superfície termos um carinho especial para comprar um produto nacional em vez de um produto vizinho. Não quer dizer que não possamos comprar, mas se calhar ajudamos com mais facilidade a nossa economia também. Joana, creio que já falei demasiado, porque Não, depois não falou nada demasiado, falou muito bem. É sempre um prazer ouvir, porque estamos a aprender. Abertamente nós estamos a aprender, não tenho qualquer preludo em dizer. Eu depois vou então tirar a tela de partilha e convidava agora a Rita Salvado. O Gonçalo vai ficar para o fim, porque é uma pessoa que depois irá falar para já porque é homem e, portanto, primeiro as senhoras. E depois porque ele irá, no fundo, abraçar um bocadinho todos estes temas, porque é o polo, o hotel, a hotelaria, de onde de facto pode daí partir e agregar uma série de questões ligadas a este tema. Rita, eu suponho que já partilhei a tela consigo, mas vou fazer agora, portanto assim que quiser pode partilhar. Rita Salgado, Salvado, eu tenho uma amiga que se chama Rita Salgado e estou sempre com esta troca. Diretor do Museu de Lanifício, já tive a oportunidade de ter uma conversa super interessante e já temos programado uma série de as primeiras ideias para fazer experiências vivas com a ajuda do museu e aproveitando coisas que a equipa do museu e não só da Universidade da Beira Interior e também da Escola de Design de Moda, não é, Rita? Em que, pronto, de facto o nosso produto Experiências Portugal faz bem, está aqui a crescer com parcerias e com as pessoas que sabem muito mais do que nós sobre isto, e portanto estou muito, muito, muito contente de ter conhecido a Rita também, e passo-lhe a palavra. Obrigada, Joana. Estão a ouvir-me bem?
que eu Sim. pus agora ao micro? Ótimo. Então, olhem, eu estou muito grata, desde logo, pronto, vos poder apresentar o projeto do Museu de Lanifícios e o da Rota da Lã. E é muito interessante porque é de facto complementar, penso, é uma abordagem distinta e, portanto, estou desde já muito contente por a partilhar com os colegas do painel e com todos os que estão a assistir. E olhem, eu coloco esta imagem porque esta situação, esta localização geográfica da Covilhã como cidade de montanha, aqui na encosta sul da Serra da Estrela, é uma das características determinantes para aqui se ter desenvolvido a indústria de lanifícios. A Covilhã foi conhecida como cidade-fábrica, ainda agora, não é? Se falamos na Covilhã, é a indústria e a neve também. Aliás, curiosamente, temos o romance do Ferreira de Castro, A Lei e a Neve, que liga os dois. Pronto, mas a realidade atual é de facto de uma cidade universitária. E uma cidade universitária em que o campus está no centro histórico, recuperou edifícios fabris e, portanto, a cidade-fábrica de outrora, em que é uma cidade-fábrica muito singular, porque não era uma localização do espaço produtivo na periferia, não, eram os espaços produtivos espalhados por todo o tecido urbano e a nortear o desenvolvimento da cidade. E, portanto, existe ainda hoje uma relação muito íntima entre esses espaços outrora produtivos e os espaços urbanos, e que está registado na toponímia e com evidências observáveis por toda a cidade. E o campus está neste centro histórico. Mostro-vos agora uma vista aérea, porque o Museu de Lanifícios é um museu da universidade. O museu, já vos apresentarei, então estou aqui a assinalar dois dos três núcleos, a Real Fábrica de Panos, a Real Fábrica Veiga e as Râmulas de Sol, são os três núcleos de um museu grande, polinucleado, e que existe por uma grande perseverança e determinação da nossa fundadora, a professora Elisa Calado Pinheiro, porque em 1975, quando o edifício do quartel foi cedido ao então Instituto Politécnico da Covilhã, foi feito um achado, foram postos a descoberto uns poços cilíndricos que se veio a descobrir serem os poços de tingimento da Real Fábrica de Panos. E, portanto, iniciou-se na altura um projeto muito importante e que permitiu também afirmar a arqueologia industrial em Portugal, e, portanto, a Covilhã ficou desde sempre a marcar e ligada à disciplina de arqueologia industrial em Portugal. Hoje, no fundo, a Universidade da Beira Interior fez esta aposta clara em preservar este património, e não é só no campus. Eu agora, desculpem, estou-vos a mostrar aqui um livro, porque visitar o campus da Universidade da Beira Interior é também uma experiência de arquitetura, porque o primeiro ateliê de arquitetura a ser envolvido na requalificação, o ateliê do arquiteto Nuno Teotónio Pereira, falecido, e o jovem arquiteto Bartolomeu Costa Cabral deu de facto continuidade a uma série de projetos, em que o último projeto na UBI do arquiteto Bartolomeu Costa Cabral é o núcleo da Real Fábrica Veiga do Museu de Lanifícios. Pronto, e isto que vos estou a falar, de facto, começou com este achado em 1975, mas é um património muito vivo e é a nossa visão de futuro. A indústria de lanifícios continua cheia de vigor. Os têxteis são o principal produto exportado da cidade, e a grande aplicação dos lanifícios são os fatos de homem e fatos de homem de verão, nomeadamente. Pronto, então vou muito rapidamente apresentar-vos então o Museu de Lanifícios.
O núcleo da Real Fábrica de Panos é um museu de sítio e, portanto, permite uma imersão neste ambiente da tinturaria pombalina, setecentista. Em 1764, o Marquês de Pombal tinha 65 anos e tinha havido o terremoto em 1755. Portanto, construiu-se um edifício monumental com condutas a distribuir a água por todo o edifício. Aliás, a imagem que eu tenho atrás de mim é do edifício, da fachada da Real Fábrica de Panos, à minha direita, se vocês repararem, esta ilustração da Enciclopédia d'Alembert, que é uma que representa a tinturaria de Gobelin, em Paris, é tal e qual o que se observa e se pode visitar no Museu de Lanifícios, porque o Marquês de Pombal, numa ação de espionagem industrial, comprou os planos da tinturaria de Gobelin e, portanto, a Real Fábrica de Panos, construída na Covilhã por uma política de fomento industrial, portanto era um exemplo de transferência de tecnologia. Foi porque o rei Dom José e o seu ministro do reino reconheceram que a Covilhã já tinha ali um potencial de manufatura, havia muitos tecelões, muitos tiares a produzir e, portanto, houve a visão de implementar uma manufatura de Estado para apoiar estes múltiplos produtores que na altura eram uma manufatura doméstica, portanto estavam dispersos pela cidade e a Real Fábrica de Panos veio precisamente dar esse passo para começar a concentrar na fábrica. O segundo núcleo da Real Fábrica Veiga foca o período seguinte, o período da industrialização, e por isso vos estou a mostrar aqui a caldeira e vos estou a mostrar um equipamento, um tiar, produzido na região, porque paralelamente com a indústria de lanifícios desenvolvia-se também a indústria de equipamento e múltiplas profissões. O lema do Museu de Lanifícios é os fios do passado a tecer o futuro. E porque de facto há um conhecimento imenso num património que é vivo e que assumimos com a missão muito clara de transmitir a um grupo muito diversificado de públicos. Eu vou-vos falar também do nosso Centro de Documentação e Arquivo Histórico. Temos uma coleção muito significativa de debuxos, de tecidos históricos. Aliás, somos com a Gulbenkian e o Palácio da Ajuda as únicas 3 instituições portuguesas do Centro de Estudos de Tecidos Históricos. E porquê é que eu vos estou a falar de um arquivo neste seminário de turismo industrial? Porque termos uma base de dados de tecidos que está disponibilizada e que guardou este fundo de múltiplas empresas em que relacionam as amostras de tecidos, o debuxo criador e a ficha técnica para as produzir, isto é uma coleção muito, muito significativa e é a base do conhecimento necessário para fazer bem. E fazer bem ainda hoje, porque estes tecidos não são do passado. Portanto, voltei aqui à imagem da lã no futuro e pus aqui uma modelo de moda numa atitude de ativismo pelo mundo ecológico, uma ativista ecológica, a alertar para os efeitos nefastos da indústria têxtil, ambientais, os efeitos nefastos ambientais, e com tecidos que são os famosos cardados, como eram os produzidos na Covilhã. Aqui, muito rapidamente, só dou-vos um exemplo de uma ilustração do nosso arquivo. As anteriores, do fato de homem no meio dos astronautas, não é do nosso arquivo, mas esta é do nosso arquivo histórico e é também o arquivo histórico tem documentos muito distintos, os fundos de empresas, dos grêmios de industriais e também revistas de moda. Esta ilustração é retirada de uma delas, e para vos dizer que o museu interroga obviamente as questões ambientais,
de desenvolvimento, de género e tantas outras que são importantes nos dias de hoje para vivermos melhor. Exemplo de ilustrações do nosso arquivo histórico, pronto, e começo agora a focar Alain, porque de facto estou-vos a falar de turismo industrial, mas a relação com a natureza, e por isso comecei com aquela primeira imagem, não é? Da relação com a montanha, é muito próxima, porque o início é o animal, e portanto a fibra de lã é uma fibra natural, e a tosquia é necessária para o bem-estar do animal. E isto não é algo encenado, isto é o meu carro, sou eu a vir para a universidade e portanto a cruzar e a ter de parar na estrada para o rebanho passar. E por isso mesmo vos falo agora da Rota da Lã. A Rota da Lã é um projeto de valorização coletiva deste património, que é natural, que é artificial, que é industrial, que é material, que é imaterial, e que liga a cidade da Covilhã a Malpartida de Cáceres, ao lavadouro das lãs. A Espanha era uma grande produtora de lãs finas e, portanto, liga o nosso núcleo da Real Fábrica de Veiga, centro de interpretação da Rota da Lã, mas liga também a cidade, e por isso pus aqui estas imagens da toponímia, porque a cidade está marcada pela indústria e pelas operações e pelo conhecimento relacionado com trabalhar a lã. A abordagem à valorização turística, portanto, a Rota da Lã foi um projeto científico muito, muito ambicioso. Houve resultados muito, muito importantes, desde logo o inventário do património agropastoril, o inventário do património industrial e a identificação de itinerários culturais. E, portanto, a valorização turística assenta em 3 grandes grupos de itinerários culturais, que são definidos num projeto científico com uma abordagem histórico-geográfica. Temos as vias da transumância, é o início, a pastorícia, a produção da lã, temos o património industrial e temos o percurso peninsular que ligava um lavadouro de Malpartida de Cáceres às fábricas da Covilhã. E é claro que nos percursos pelo património industrial da Covilhã, cruzamos antigos operários e, portanto, esta experiência de participar numa visita à cidade fábrica, guiada pelo Museu de Lanifícios, é uma experiência única, é uma experiência memorável e é turismo sustentável, porque a Dona Fernanda recebe-nos sempre assim, sorridente, porque respeitamos e nunca iríamos a este bairro de ruas estreitas se a Dona Fernanda não estivesse disposta a acolher-nos. A Dona Fernanda trabalhou nos contínuos de fiação, na empresa transformadora de lãs. Agora, este ano, estamos a celebrar o centenário da fundação da empresa transformadora de lãs. Temos aqui o testemunho da Dona Fernanda, temos ali em pequenino, e pus deliberadamente, a ficha da Dona Fernanda como operadora dos contínuos de fiação na empresa transformadora de lãs quando trabalhava na empresa transformadora de lãs. E é claro que os percursos pela Serra da Estrela, pela Transumância, são num ambiente natural, e pus aqui esta primeira imagem da esquerda é na Covilhã, porque de facto a Covilhã está na colina, na encosta sul da serra, e estar ali, não é, numa encruzilhada de percursos de transumância, mas ter também a água, e por isso pus aqui ao longo desta levada, foi determinante, não é, para a indústria de lanifícios se poder ali desenvolver. Portanto, isto é num extremo da cidade, e é uma paisagem bucólica, mas é urbana. E, portanto, o turismo industrial na Covilhã não se separa do turismo. É um turismo cultural, do turismo de natureza, é um turismo criativo, sustentável, como veremos. É claro que o que está aqui na base é um mapeamento cultural. A Rota da Lã é uma rota num território muito vasto,
E, portanto, eu dei-vos o exemplo dos percursos pela Covilhã Cidade de Fábrica, mas por toda a Serra da Estrela existiam núcleos especializados, polos especializados no trabalho da lã. E é claro que se na Guarda se trabalha a lã das ovelhas mondegueiras ou em Manteigas se trabalha o burel, as lãs têm morfologias distintas, as técnicas podem ser as mesmas, mas as tecnologias para as trabalhar são distintas e, portanto, isto resulta em produtos distintos, em tecnologias adequadas, especializadas, em muito conhecimento. E entre estes dois tipos de lã, o grosso, que está aqui, das ovelhas mondegueiras, ou este fino, trabalhado nas fábricas da Covilhã para os tecidos penteados, os panos finos, há uma grande diferença, tal como entre um artefacto ou um produto industrial como o que vos estou a mostrar, o debuxo, são produtos muito distintos e representam um conhecimento imenso que temos por missão preservar e transmitir. Estes debuxos são do nosso colaborador, Jorge Trindade. Fizemos uma exposição em que designámos debuxos tipo jacquard. E porquê? O debuxo é, portanto, o desenho técnico para produzir tecidos. E há uma tecnologia, que foi muito importante, a tecnologia jacquard, foi uma invenção que foi feita para otimizar, para dar o comando de elevar, de puxar para cima e para baixo os fios da teia no tear, mas foi uma invenção que revolucionou, que foi digamos, o primórdio da computação, porque foi o primeiro programa. Um comando muito simples, porque só havia posições, 2 posições dos fios, em cima e em baixo, e foi feita com cartões perfurados, mas foi uma invenção que mudou o mundo e que podem conhecer visitando a Real Fábrica Veiga, onde apresentamos precisamente este conjunto de invenções tecnológicas do período da industrialização, que foram muito importantes na indústria têxtil, mas que extravasaram e que revolucionaram o mundo e nomeadamente a ciência. Estes debuxos são também excelentíssimos porque são feitos em Excel e por isso mudamos o nome. O Sr. Trindade está aqui, nosso colaborador, sempre pronto a contar histórias. O Sr. Rui Venâncio, que fez questão em ir à BTL, acompanhar-nos num ano em que tivemos a oportunidade, em que a Câmara Municipal da Covilhã nos deu a oportunidade de estar no seu stand, e também o Sr. João Lázaro, debuxador, e a quem devemos tudo e imenso para podermos ter o Museu de Lanifícios como temos. E muito rapidamente, é claro que nós no Museu de Lanifícios temos por missão transmitir este conhecimento e, portanto, fazemos-lo com atividades indo ao encontro de todos, desde logo das crianças, e, portanto, temos este ditado: se os filhos de Adão pecaram, os da Covilhã sempre cardaram, e é para nós uma gratificação imensa. Por exemplo, estes meninos eram do conservatório, portanto temos o vídeo deles a cardarem e a cantarem ao mesmo tempo, é maravilhoso. É claro que temos atividades para todos os públicos. Esta foi uma atividade em que combinamos feltragem e eletrónica têxtil. A eletrónica têxtil é de facto uma área em que temos feito uma série de atividades DIY, quer com os alunos de design, quer com grupos interessados, quer com crianças no ATL do Natal, a criar bolinhas interativas. É claro que também temos uma oferta de turismo criativo, com base neste ateliê de a combinação de materiais convencionais com materiais têxteis condutores elétricos. Desenvolvemos esta atividade no âmbito do projeto Criatur, de turismo criativo, e estou mesmo a acabar e acabo com uma abordagem de facto à indústria viva, no sentido em que a doutora Teresa Ferreira e a doutora Alexandra Alves a apresentaram. A indústria de lanifícios na Covilhã é uma indústria cheia de vigor, não está
neste momento muito interessada em receber turistas e, portanto, é agora a altura, curiosamente, a doutora Susana Menezes, antecessora da doutora Alexandra Alves, veio à Covilhã conhecer a nossa realidade, pronto, de abordagem ao património industrial. Portanto, é agora a nossa vez de retribuir a visita, ir a São João da Madeira, conhecer melhor a vossa abordagem de turismo industrial, para conseguir envolver, de facto, a nossa indústria, os nossos parceiros. O que nós fizemos foi, não podendo levar os visitantes, fizemos vídeos. A Marta António, aluna de Design Multimédia, fez vídeos na empresa Fitcom, em que percorreu todo o processo cardado. E o que é isto, o processo cardado? Há dois grandes processos tecnológicos na indústria de lanifícios. Um muito longo, para fazer fios muito finos, para os tais fatos de homem de verão. Um mais curto, que permite fazer fios mais grossos e que permite fazer aqueles tecidos como a modelo Arizona Muse tinha na imagem que vos mostrei. Este processo é o curto, o processo cardado. Estes vídeos de animação poderão vê-los na nossa página, também na página do turismo do centro. Eu vou pôr aqui apenas alguns a passar. O primeiro, o da cardação, e o último, o da ultimação, e pelo meio está a fiação, a tecelagem, a revisão dos tecidos. Nas nossas publicações destes vídeos, é claro, é uma abordagem à indústria viva, portanto mostrar como é o interior, como se trabalha atualmente, e mostrar também quanto é que se produz e, portanto, a partir do nosso museu na Real Fábrica de Veiga, podemos remeter para os dados da atualidade, não é? Quais é que são as velocidades de produção, as quantidades de produção, as condições de trabalho, etc. Podem ver os vídeos todos na nossa página e com isto acabei. Obrigada. Que viagem fantástica, muito obrigada. Aguçou-nos completamente a vontade de ir até rapidamente à Covilhã, que é uma coisa que nós já combinámos que iríamos fazer, e portanto, muito obrigada, maravilha. E agora passamos então ao Gonçalo, agradecer mais uma vez ter a hotelaria, que é sempre uma área expectante com que nós gostamos muito de falar. E eu pedia ao Gonçalo só para fazer um overview sobre o grupo Vila Galé, uma vez que nós vamos depois gravar estes testemunhos e vamos também mostrar ao longo do tempo em que vamos chegar até à segunda conferência, que já está marcada para outubro, mas falaremos isso depois no final. E depois dar-me aquele testemunho que deu quando nós falámos e da importância do turismo de Portugal para o setor, do turismo industrial para o setor hoteleiro. A primeira coisa que fiz ao Gonçalo foi pedir números sobre visitas e ele claramente me disse, bem, isso eu ainda não tenho, mas é evidente porque de facto é um produto turístico que em Portugal está a ser agora trabalhado e consolidado e em rede, que é o mais importante. Gonçalo, o palco é seu. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui a assistir a este enriquecimento do nosso país e da oferta turística com estas novas ofertas. Eu vou deixar aqui um conjunto de notas gerais, fazendo primeiro um balanço daquilo que é o Grupo Vila Galé. Hoje em dia nós temos 27 hotéis em Portugal e temos 10 no Brasil. E no desenvolvimento que temos vindo a fazer da rede e dos hotéis, e agora vou-me focar aqui no caso de Portugal, nós desde há muito tempo que começámos a desenvolver aquilo que nós chamamos hotéis diferentes, hotéis inovadores do ponto de vista da localização onde eles estão, do ponto de vista dos conteúdos, sejam eles históricos ou culturais, que os próprios edifícios tenham para oferecer aos hóspedes,
e a explorar também a componente da reabilitação do património histórico. E isto, por um lado, vamos ser honestos, porque nos dá muito gozo reabilitar estes edifícios históricos e dar-lhes vida e pegar em coisas que estavam completamente degradadas e sem qualquer sentido útil, e poder transformá-las e ter hoje em dia visitantes agradados por aquilo, porque os hotéis passam a ser, nestes casos, autênticos museus vivos. E por outro lado, por ter a capacidade de desenvolver algumas das regiões onde temos implantado hotéis. E só para dar alguns exemplos, e pegando um bocadinho aqui na temática do turismo industrial, mas que no fim do dia, e olhando com uma perspectiva mais macro, se trata de dar novos conteúdos e experiências vivas e mostrar atividades que estão em prática no nosso país. Nós desde o ano 2000, que por exemplo inaugurámos o hotel, e já lá vão 21 anos, o Vila Galeia Albacora, no Parque Natural da Ria Formosa, em Tavira, que era um antigo arraial de pesca do atum. Nós reabilitámos aquilo e mantivemos um museu onde é mostrada como era feita a pesca do atum no passado, e portanto mantivemos uma ligação àquilo que tinha sido o uso histórico daquele edifício. Mantivemos a capela, mantivemos a escola, mantivemos a antiga casa do comandante das instalações e na prática aquilo transformou-se num hotel-museu onde, e como dizia a Teresa muito bem, nós cada vez mais queremos que os hotéis não sejam sítios puramente para dormir e que sejam adicionadas experiências. As experiências mais normais, ao contrário em hotelaria, tem a ver com a área da gastronomia, desenvolvida nos restaurantes e nos bares dos hotéis. Depois quase todos os hotéis vieram desenvolver experiências adicionais na área do wellness com spas e com centros de tratamento e com piscinas dinâmicas. E depois há este outro patamar de dentro do hotel incluir outras atividades, como temos hoje em dia esta ligação no Albacora à antiga prática da pesca do atum, que hoje em dia já não existe nos moldes em que era praticada. Mas temos hoje em dia a codelaria, o hotel de Alter do Chão, que mantém uma ligação próxima à atividade equestre e à criação de cavalos, e onde se pode ver como é que é o fenómeno da criação de cavalos. Ou temos o caso do Clube de Campo, que também desenvolvemos em 2001, que foi um dos primeiros hotéis no espaço rural em Portugal, e onde o próprio grupo desenvolveu um lagar do azeite, desenvolveu uma adega para a produção de vinho, desenvolveu uma central de frutas, e todas estas atividades estão a elaborar e fazem parte do programa de visitas dos hóspedes. Isto só para dar alguns exemplos, ou no caso de Braga, que também aqui é uma aquisição mais recente, onde também mantivemos uma ligação àquilo que tinha sido a utilização anterior do edifício, que estava desativado, que era um antigo hospital, e portanto mantivemos uma memória viva do que era o hospital no passado. Só que isto, vamos lá ver, terá tanto mais interesse para a captação dos turistas quando não se limite àquilo que o hotel pode fazer. O hotel é uma pequena parte da experiência turística e é fundamental para o sucesso do turismo em Portugal e o nosso próprio sucesso enquanto hoteleiros que sejam desenvolvidos conteúdos e experiências adicionais nas regiões onde temos unidades. Isso enriquece a experiência do turista, e que tem várias vantagens, porque isto faz, quanto mais conteúdos destes, e porque eles têm sempre algum dinamismo, vão sempre aparecendo atividades novas que podem ser adicionadas ao portfólio, faz com que eu tenha tantos conteúdos que vai obrigar a permanências e a estadias mais longas, que era um grande desafio estratégico de Portugal, era aumentar o número de dias que os turistas permanecem em Portugal. Portanto, quanto mais conteúdos eu tiver para lhes mostrar, mais eu vou alongar a permanência deles, e ainda por cima com uma grande vantagem que não necessita de capacidade aérea adicional, nem novos aeroportos, e portanto é aproveitar o espaço e o lugar de avião daquele passageiro e fazer com que em vez de ficar 3 noites ele passe a ficar 4. Permite uma maior ligação entre os diferentes territórios e, portanto, a desconcentração e a descentralização dos fluxos turísticos não estarem nos polos já mais tradicionais, e portanto permite alargar
o âmbito territorial e levar os turistas a outras regiões do país. E este tipo de conteúdos tem uma outra grande vantagem também, que é não está tão dependente da sazonalidade ou do bom tempo ou do sol. E, portanto, nós temos fluxos turísticos e aqueles que são maioritários no mundo e vão continuar a ser, porque, vamos ver, eu sou muito realista, eu não vejo nada como o desenvolvimento destas vertentes adicionais de turismo não vem substituir que os grandes fluxos turísticos mundiais continuem a ser baseados no sol e praia. Não há uma substituição de um modelo por outro. É on top of, em cima de, são experiências diferentes. Hoje em dia reparamos que muitos dos turistas gostam de ter experiências diferentes ao longo do ano, consoante vão em família, consoante vão em negócios, consoante vão numa experiência de casal e, portanto, escolhem produtos, hotéis, experiências diferentes. E é a mesma pessoa, portanto, não há pessoas que só gostam de sol e praia, elas fazem sol e praia num momento do ano, no outro momento do ano podem visitar uma destas instalações que vimos agora, com as crianças, sem crianças, com a família, com os amigos, e portanto as pessoas têm experiências diversificadas e quanto mais conteúdos nós tivermos, vai permitir isto, ou seja, alongar a estadia média, provocar a repetição, porque eu vou-lhe deixar o desafio de que não teve capacidade nesta viagem ver tudo e portanto voltar a fazer uma próxima viagem ao nosso destino e portanto eu conseguir repetir, tem muito a ver com a dinâmica de conteúdos que vou criando, permite diversificar regionalmente e permite combater a sazonalidade. Portanto, eu basicamente, daquilo que estou a dizer só há impactos positivos do ponto de vista do desenvolvimento do turismo. Por outro lado, dá uma dinâmica interessante às regiões do interior, permite, como é natural, criar postos de trabalho que é sempre salutar, e do nosso lado ficamos com um produto mais rico, ou seja, quando promovo um destino onde tenho uma unidade hoteleira, eu tenho um conjunto de atividades à volta que vão enriquecer a experiência do turista, o turista vai ficar mais satisfeito e, portanto, a sua experiência global, porque não adianta, muitas vezes as pessoas dizem, e em alguns casos, alguns municípios, a grande preocupação foi captar investimento hoteleiro para ter um hotel na região. O hotel é uma parte, não é? Se a região não tiver qualquer atrativo, seja ele paisagístico, ou de atividades culturais, ou de património, ou de museus, ou de paisagens naturais, dificilmente o hotel por si só consegue ser um polo de captação dos turistas. Portanto, é uma componente importante da experiência turística, mas não pretende-se esgotar a experiência turística. E, portanto, nós queremos esta ligação com as comunidades locais, e depois é interessante ver o desenvolvimento que isto depois tem em termos de dinâmica. Os fluxos mais parecidos com isto, que há hoje em dia, as visitas às adegas ou aos lagares dos azeites ou a atividade relacionada com a cortiça, já têm algum peso na procura de atividades e há muito mais atividades que podem ser exploradas. O outro aspecto é que eu gosto particularmente é que isto tem um efeito potenciador depois da exportação de produtos portugueses no futuro. E, portanto, este é um dos papéis interessantes de promover este tipo de atividades, é que isto tem impacto não só na atividade turística, mas vai ter impacto do ponto de vista de permitir a exportação de alguns destes produtos para os mercados emissores. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, por exemplo, o consumo do vinho ou do azeite cresceu em alguns países e mercados emissores, fruto de terem tido a experiência de provar vinhos e azeites em Portugal e depois começaram a solicitar que estes mesmos produtos estivessem disponíveis nos mercados de origem, porque aquilo que acontecia, o vinho português já há muito tempo que é exportado, mas era exportado essencialmente para as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, e hoje em dia já se nota que há uma procura acrescida por parte de residentes naturais desses países de origem a consumir vinho português, e isso é um impacto indireto de terem tido a experiência turística em Portugal. Isto pode ser, para a indústria têxtil, pode ser fundamental, para a prestação de serviços, de design, de moda, de uma série de atividades que podem levar o nome de Portugal mais longe. Portanto, vejo isto também como bastante positivo. Por outro lado, também mostra aqui uma diversidade, quer dizer, Portugal não é só a bela paisagem e o clima que naturalmente tivemos a sorte de ter, não é só a nossa história com o património que efetivamente é extenso e longo, feito pelos nossos reis na Idade Média, mas há um Portugal hoje em dia
moderno, com pessoas reais, que também é interessante mostrar, e portanto nós não temos que ficar só agarrados ao passado, podemos mostrar orgulhosamente o passado, eu vejo sempre isto, uma coisa não invalida a outra, mas há um Portugal hoje em dia moderno, criativo, inovador, com pessoas que também enriquecem muito a experiência do turismo. Quando me convidaram a fazer parte desta iniciativa e deste painel, não só acho que significa que o setor do turismo tem feito muita coisa bem, e por isso foi importante para a recuperação económica, e vai voltar a ser, porque a capacidade que nós temos, o parque instalado e a capacidade dos players, assim que nos deixem e que acabem as restrições à circulação, nós estamos prontos para começar. E portanto, agora, ele vai voltar a ser aqui um motor do arranque rapidamente. Agora é uma questão de mais semana para a frente, mais semana para trás, não sei se é já em maio, se é em junho, se é em julho, mas vai acontecer rapidamente. Mas se tivermos esta capacidade de desenvolver estes produtos e estes conteúdos adicionais em outras regiões, eu acho que isto é positivo para o desenvolvimento e vai como também a Teresa disse, está perfeitamente alinhado com a estratégia que o turismo de Portugal tinha traçado e com aquela que eu também acredito para o país. Muito bem, Gonçalo, encheu-me aqui não só o coração como o cérebro. Porque nós desde o princípio queríamos juntar um grupo hoteleiro a esta iniciativa do Portugal Faz Bem, a esta plataforma, porque sabemos que o hotel de facto é um elemento de difusor de experiências que o Gonçalo explicou melhor, não vale a pena estar a repetir, e portanto para mim fazia todo sentido ter um parceiro, e não é só neste painel, isso não vale, é um parceiro para nos ajudar a levar este Portugal Faz Bem mais à frente.